Gente, hoje eu quero falar com todos vocês sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre globalização? Globalização, é importante a gente falar sobre os planos dos senhores do mundo para esse ano de 2026, para o ano de 2030, né? Que é a meta deles, o anseio deles até 2030, implantar essa agenda, né? Cumprir, na verdade, essa agenda que já foi implantada. Agora preste atenção. Quando a gente fala de globalismo, gente, para começarmos aqui, é bem importante salientarmos a diferença entre globalismo e globalização. Porque às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa, gente. É bem diferente o globalismo de globalização. A globalização, ela é até um negócio saudável, eu diria, porque a globalização, ela tenta quebrar as fronteiras, é a lei do livre comércio, é a concorrência. Então tudo isso melhora nos preços, melhora na qualidade e acaba então quebrando inúmeras barreiras entre as nações. Então, de uma certa forma, a globalização é algo saudável, porque a globalização, ela está muito mais ligada a esses aspectos do livre comércio, entende? Agora, o globalismo, gente, ele tem um teor muito complexo e muito mais profundo, porque o globalismo não visa apenas nessa questão comercial, não. O globalismo, ele está numa meta de quebrar as fronteiras, de acabar com o nacionalismo, acabar com o patriotismo, acabar de vez com a cultura e tradição regionalizada e, por fim, destruir o modelo judaico-cristão, que é o quê? Que é a base da civilização ocidental, gente. E para começar a destruir a base do modelo judaico-cristão, para implantar o globalismo, eles têm como ponto de partida algo que é muito precioso dentro do contexto do modelo judaico-cristão. Que é o que, pastor Giovanni? Que é a família tradicional, gente. A família patriarcal. Então as pessoas não têm percebido, por exemplo, o ataque terrível que as famílias têm recebido nesses últimos tempos. Os ativistas, eu quero aqui já abrir um parênteses para dizer o quê? Dizer o seguinte: eu, como pastor, eu não tenho nada contra o homossexual, o homoafetivo, não. A pessoa tem liberdade para fazer com o seu corpo o que bem entender, não é verdade? Eu não estou aqui como um árbitro para determinar se você faz isso ou faz aquilo. Não. Você tem total liberdade de fazer o que você quiser. Nem Deus impõe nada. Deus dá liberdade ao ser humano. E não seria eu ou nós, né, os irmãos aqui do Povo da Fé, né, os pastores do Povo da Fé, né, que faríamos isso. Mas eu, como pastor, o meu confronto aqui, principalmente de plataformas como essa que eu estou falando, é contra o ativismo. Porque eles são cheios de termos técnicos técnicos e complexos que eles falam rasgadamente o que vão fazer. E aí muitos não entendem. Por exemplo, eles usam muito o termo, irmã Cláudia, a desconstrução da heteronormatividade. Você olha, irmão Paulo, e você parece um negócio muito complexo, né? Muito difícil de se entender. Mas na prática, quando eles estão falando a desconstrução da heteronormatividade, eles estão dizendo a desconstrução, a destruição, na verdade, desse modelo de família. Entende? Aonde, irmã Rosângela, o homem é o cabeça. Eles estão falando literalmente isso. Nós temos que destruir esse modelo. E por conta disso, gente, nessa implantação do globalismo, né, como eles têm meta principal a destruição do modelo judaico-cristão, e o modelo judaico-cristão é calcado, embasado na família tradicional, então eles vão primeiro atacar o quê? A família. A destruição da família. Então, quando você vê todas essas campanhas publicitárias dilapando a família,
nada mais é do que um efeito da implantação do globalismo. Compreende isso? Eu estava comentando esses dias, numa igreja em que eu ministrei, as últimas campanhas publicitárias de Dia das Mães, Dia dos Namorados desse ano, Dia dos Pais desse ano e Natal. Todas elas veio com uma enxurrada de material, trazendo, irmã Isabel, outros tipos de informação, outros tipos de pares. Eu não chamo de casal, eu chamo de pares. Eu já expliquei porque eu chamo de par. Não estou desrespeitando, sabe, ao chamar de par, não. Nós chamamos de pares porque não existe casal com seres do mesmo sexo. Isso vale para animal e vale para ser humano. Por quê? Porque a palavra casal tem na sua etimologia o acasalar. E seres ou animais do mesmo sexo não se acasalam, gente. Portanto, é impossível ter um casal de macho com macho ou fêmea com fêmea. Não me tenha por mal. É um par, não é um casal. Porque casal só de seres do sexo oposto. Então, muitas vezes eles querem distorcer a própria gramática. Que é o caso aí também dos termos binários, né? Tirar os artigos, o artigo definido masculino, o artigo definido feminino e colocar o quê? Gêneros neutro. Até isso eles querem mexer. Então, em nível de programação, eles estão aí atuando massivamente, meu amigo. Hoje eles atuam aí de uma maneira muito intensa, minha amiga, com a programação preditiva, eles abusam muito da programação neurolinguística também. E abusam muito de mensagens subliminar. Porém, voltando ao termo do globalismo, que para se implantar tem como meta principal e primordial a destruição da família, nós precisamos falar um pouco de política. Infelizmente, existem algumas pessoas que vão sair da live, Cláudia, que por falta de informação, eles dizem assim, não, pastor falando de política, não, política e religião não se mistura. Quem foi que disse para você, abençoado, abençoada, que política e religião não se mistura? Deve ter sido o diabo. Porque o que mais ele faz. E eu vou te provar isso aqui agora. Então esse sistema que nós estamos vendo sendo acelerado, a partir de 2019 eles começaram a dar um up nos ataques, né? Contra a família, contra a cultura, contra a tradição e tudo mais. Eles aceleraram, mas isso vem sendo trabalhado de longas datas, gente. Porém, eu quero pegar aqui uma data um pouco mais recente, para poder trazer para vocês a linha política de tudo isso, dentro da escatologia e do globalismo. E eu gostaria de estar apresentando um pequeno detalhe aqui para vocês, que eu já apresentei esses dias, mas eu quero falar de novo, a respeito do pai do socialismo, ou do comunismo, né? É alguém que é idolatrado por todos esquerdistas, por todo socialista. E antes de eu entrar no termo aqui, eu quero dizer para qualquer cristão que esteja me ouvindo aqui agora. É impossível ser cristão e comunista. É impossível, meu amigo, ser cristão e socialista. Então, diferente do que muitos pensam, Karl Marx, ele não era ateu. Karl Marx, ele era um judeu de família judaica, cristão, e ele até a sua juventude, ele foi cristão, frequentava igreja. Mas em um determinado momento, ele se rebela contra Deus. No mesmo formato que Satanás se levantou contra Deus. Ele se irou, se levantou contra Deus. E ele foi iniciado no satanismo com um homem chamado Moisés. Esse homem iniciou tanto Karl Marx como Engels. Os dois foram iniciados no satanismo por esse homem. E para você que está achando que é teoria de conspiração, Karl Marx, ele tem aí romances escritos, tá, que louvam a Satanás. Romances que exaltam o nome do diabo, entende? De Lúcifer.
Então, para começo de conversa aqui, você que até então era cristão e se apresentava como socialista, como comunista, era a favor de PT, de PSOL, de PCdoB, PCO, né? E essas coisas aí. Então, saiba vocês que é impossível um cristão que se apresenta como um comunista socialista seria a mesma coisa que o judeu se apresentar como nazista. É a mesma coisa. Porque quem mais matou cristão no mundo foi o comunismo, gente. O que mais matou cristão no mundo. Então, o que acontece, gente? O que acontece? Karl Marx, que era um cristão judeu, desviado, ele se levanta contra Deus. E aí ele vem com a ideologia do comunismo, do socialismo, entende? Então ele dizia o quê? Que precisava acabar com a propriedade privada. Por que o capitalismo agia daquela forma, de uma maneira voraz, né? Era os burgueses destruindo a classe baixa, né? O proletariado. Então tinha que acabar com isso. E aí o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, nós temos então que acabar com a propriedade. Ninguém vai ser mais dono de nada, é o que o comunismo prega. Ninguém vai ser mais dono de nada. E quem passa a ser dono de tudo? O partido, o comunismo, ele passa a ser dono de tudo. Então ninguém vai ser mais dono de nada. Temos que acabar com a propriedade. E aí ele escreveu aquilo que eu costumo dizer que é a Bíblia dos comunistas. E a Bíblia dos comunistas, que foi escrita por ele, por Karl Marx, ele tem como título o seguinte termo: a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Ele usa esses três princípios aqui: família, propriedade privada e Estado. Então, a base inicial dele, ele diz o quê? Olha, gente, o princípio da propriedade começa no casamento. Quando o homem casa, ele já passa a falar, olha, eu tenho minha mulher. Ainda mais que dentro das escrituras, no modelo judaico-cristão, o homem é colocado como cabeça. Então ele diz assim, isso tudo começa no casamento. Quando o homem casa, ele já passa a ter uma mulher. E depois geram filhos, e aí ele passa a ter filhos. Olha a ideia dele. E com essa família, com essa prole, ele pode ir progredindo. Se hoje ele tem uma casa, amanhã ele tem duas. Se hoje ele tem uma chácara, amanhã ele tem um sítio. Se hoje ele tem um sítio, amanhã ele tem uma fazenda. E assim vai crescendo. Então, Satanás incute na mente dele, aqui está a maneira de cortar o mal pela raiz. Então o que ele diz? Olha, temos que acabar com esse tipo de família. E aí o que ele prega? Ele prega um tipo de sobrevivência como animal. Ninguém mais está unido com alguém através de um documento de uma maneira oficial. Os homens iriam agir como animal. Você encontra uma mulher na rua, achou ela interessante, ela achou você interessante, vai lá, cruza, né? Porque o termo usado para animal é cruza, né? Cruza, e quando gera um filho, nem vai saber de quem que é esse filho. Por quê? Porque da mesma forma que aquela mulher e você se encontraram na rua e cruzou, ela também cruzou com outro ali, você cruzou com outra lá. Então quando vai nascendo essas crianças, elas não têm mais pai. O partido passa a ser o dono de todas essas crianças. E essas crianças serão cuidadas coletivamente pelo partido. É só ler a obra deles, gente. Parece até um absurdo o que eu estou falando, mas é real. Então, desta forma, todos se tornam como animais irracionais. E aí o que a gente vai perceber? Destruiu-se a família, automaticamente você não vai ter o Estado. Você não vai ter a pátria. Vai ficar tudo sobre o domínio do partido. É como é lá na China hoje, entende?